Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para as famílias de um modo geral, nós percebemos, irmãos, de uma forma bem clara, que a família ela tem sido bombardeada pela mídia de uma forma bem intensa. Nós vemos esse bombardeio na forma do machismo, na forma do feminismo radical, na forma do homossexualismo. De todos os lados, irmãos, nós percebemos que a família ela tem sido atacada, a família ela tem sido perseguida. E é incrível, irmãos, que nós quando acompanhamos o que passa nos televisores, nós percebemos que a mídia ela quer impor algumas coisas completamente contrárias àquilo que Deus ele tem para nós, aquilo que Deus ele tem como um padrão para a família. Eu estava assistindo, irmãos, um vídeo no qual o pastor Silas Malafaia ele participou de um programa na Rede Globo, um programa Na Moral, que tem como apresentador o Pedro Bial, e o tema daquele programa era qual era a influência da televisão na família. E aí tinham os convidados naquele programa, tinha o Jô Soares, pastor Silas Malafaia, tinha um autor de novelas da Globo, que acho que é Silvio de Abreu, tinha uma desembargadora que também estava ali, e tinha uma família que estava ao vivo acompanhando o programa, e que ao longo do programa aquela família ela era perguntada a respeito do tema. E eu sou admirador, irmãos, do pastor Silas Malafaia, porque ele é um apologeta, ele é o defensor da família, ele é um defensor dos princípios da palavra de Deus. E enquanto as pessoas que participavam daquele debate, aquele homem que escreve as novelas, o Jô Soares, e falavam que era extremamente comum a questão do homossexualismo na família, era extremamente comum para a sociedade essa questão, o pastor Silas Malafaia, como um defensor da família e dos princípios da palavra de Deus, ele sempre trazia um esclarecimento dentro da palavra. E é interessante, irmãos, que ao longo do programa, eu postei essa parte do programa no meu perfil no Facebook,
Porque uma pessoa dentro da família que estava acompanhando o programa, ela falou assim: olha, eu não vejo isso como normal. Porque não é normal, irmãos. Quando nós vemos uma coisa fora do que é aquilo que Deus ele exige para uma família abençoada, não tem como ver como normal. Quando sai daquilo que Deus ele tem como padrão para nós, como aquilo que Deus ele exige para nós, não tem como ser normal nós vermos um desvirtuamento da palavra de Deus dentro da família e achar que isso é normal. Então não é normal. No texto que nós fizemos a leitura, capítulo 5, verso 22 de Efésios, até o capítulo 6, verso 3, nós temos, irmãos, um padrão, um molde de Deus, para que nós tenhamos uma família abençoada. Eu sei que você que está aqui, você quer que a sua família seja uma família abençoada. Eu sei que todos nós que estamos aqui, nós queremos famílias estruturadas na presença de Deus. Queremos famílias na qual a presença do Senhor seja notória na nossa família, na qual famílias que consigam agregar valores positivos para a nossa sociedade. Porque eu tenho a plena certeza, queridos, eu tenho a plena convicção de que quando você sai do seu lar, junto com a tua família, para vir para a casa de Deus, você é observado pelos seus vizinhos. Quando você sai do seu lar, junto com os seus filhos, junto com a sua esposa, para vir até a casa de Deus, você é observado de forma positiva pelas pessoas, tanto as pessoas que moram na rua onde você mora, quanto pelos seus vizinhos. Por quê? Porque você está fazendo o possível, você está buscando para que a sua família seja uma família abençoada, uma família repleta daquilo que Deus lhe preparou para nós. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o capítulo 5, verso 22, nós temos Paulo, ele começa falando a respeito das mulheres. Paulo, em primeiro lugar, ele fala concernente à conduta das mulheres no lar. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Versículo 22, irmãos, Paulo, ele fala de uma sujeição da mulher em relação ao seu marido. Não é uma escravidão que a mulher deveria se sujeitar em relação ao marido. Sujeitar como o escravo no contexto bíblico daquela época. O escravo que se sujeitava, o escravo que estava pronto a receber ordens do seu senhor. Paulo fala de uma sujeição que não é escravidão para a mulher. Quando nós olhamos, queridos, para o contexto do Antigo Testamento, a mulher na sinagoga, ela era colocada num espaço separado do homem. A mulher que frequentava a sinagoga nos tempos bíblicos, ela era silenciada dentro da sinagoga, ela era subjugada dentro da sinagoga e ela não tinha o seu espaço. O apóstolo Paulo, queridos, dentro de todos os aconselhamentos que ele passou às igrejas, na qual ele escrevia suas cartas, Paulo, irmãos, ele aplanou, Paulo, ele pavimentou um caminho de bênção para as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nos tempos bíblicos antigos, as mulheres elas ficavam sentadas num compartimento separado na sinagoga, a mulher era silenciada na sinagoga. O apóstolo Paulo, ele vem falando às mulheres que serviam ao Senhor, que elas poderiam orar e elas poderiam profetizar na casa de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. As mulheres, elas tinham oportunidade na igreja de orar. As mulheres tinham oportunidade na igreja de poder profetizar. As mulheres tinham a oportunidade na igreja de deixar o Espírito Santo usá-las e elas poderem edificar também o corpo de Cristo, assim como os homens poderiam fazer também. Então, queridos, no versículo 22 nós vemos Paulo dizendo que as mulheres fossem sujeitas aos seus maridos. Existem algumas referências. Eu gostaria de pedir para os irmãos que por favor me ajudassem lendo algumas referências. Eu gostaria que alguém lesse a referência de Tito, capítulo 2, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Tito,
capítulo 2, versículo 5. Algum irmão que achar a referência, pode fazer a leitura para mim, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. É a grande preocupação de Paulo, irmãos, em relação às mulheres, que elas fossem mulheres castas, honestas, mulheres íntegras, e mulheres que fossem sujeitas aos seus maridos, porque a atitude da sujeição faria com que as pessoas que olhassem para aquele lar pudessem glorificar o nome do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor não seria colocada em descrédito por conta da atitude de insubordinação da mulher em relação ao seu marido. Capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. A mulher, irmãos, ela deveria ser sujeita ao seu próprio marido. Não era a mulher deveria se sujeitar a todo e qualquer homem, não. A mulher deveria ser sujeita ao seu marido, ao homem na qual Deus deu de presente para aquela mulher. A mulher não seria sujeita a qualquer homem que ela conhecesse. Ela seria sujeita ao homem que era seu por direito, o homem na qual Deus havia dado de presente para aquela mulher. Então, a grande preocupação, irmãos, de Paulo, capítulo 5, versículo 22 e 23, é restaurar, irmãos, um lar conforme a vontade de Deus para a família, em que a mulher tivesse um homem como autoridade no seu lar, a mulher tivesse um homem como líder da sua casa, o homem como responsável espiritual, responsável até mesmo pela vida dela, em cuidar dela, em poder instruí-la, em poder cuidar dela. E o exemplo, queridos, que Paulo ele cita no capítulo 5, verso 23, é justamente o exemplo de Cristo. Porque Cristo, irmãos, Ele é também a cabeça da igreja. Nós somos um corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo. Da mesma forma, o homem, ele é a cabeça da mulher. Ele é aquele que Deus escolheu para que pudesse direcionar o lar, que ele pudesse cuidar do lar, que ele pudesse amparar e estar do lado da sua mulher. A mulher nunca será desprezada pelo homem que tem um conceito bíblico do que é uma família que agrada o nome do Senhor. Sujeição, irmãos, ela não pode ser imposta pelo homem. Essa sujeição que diz que as mulheres deveriam ser sujeitas aos maridos é uma sujeição espontânea e carinhosa por parte da mulher. A mulher, irmãos, quando ela é imposta a se sujeitar ao marido, ela pode até se sujeitar, mas ela vai estar sujeita debaixo de uma opressão. Ela vai estar sendo sujeita debaixo de uma servidão imposta pelo marido. A sujeição na qual Paulo fala é uma sujeição espontânea por parte da mulher. A mulher entende que é a vontade de Deus para a vida dela que ela esteja do lado do seu marido, sendo auxiliadora do seu marido. E essa sujeição é uma sujeição espontânea e é uma sujeição amorosa. Quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, capítulo 25, nós vemos o texto bíblico falando a respeito de uma família, a família formada por Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Davi estava com seus homens acampados próximo do Carmelo. Davi estava fugindo de Saul nesse contexto. Davi estava com um exército de 600 homens angustiados, homens endividados, homens entristecidos, homens que já haviam perdido a esperança para a sua vida. Esses homens se tornaram todos parte do exército de Davi. E aí a Bíblia diz no capítulo 25 de 1 Samuel, que Davi ele envia 10 mancebos. Aqueles mancebos foram enviados por Davi até Nabal, para pedir que Nabal ofertasse alimento para Davi, juntamente com os homens que estavam do seu lado. A Bíblia diz que Nabal, irmãos, um homem tolo, um homem nércio, ele despreza o pedido de Davi,
Ele despreza tudo que Davi havia feito pelo seu rebanho. Ele despreza tudo que Davi havia feito pelos servos dele. Porque a Bíblia diz que no período em que Davi estava próximo do Carmelo, nenhuma das ovelhas de Nabal se perdeu. Nenhum dos salteadores atacaram os servos de Nabal. E Nabal, ele despreza tudo aquilo e fala assim: olha, avisem lá para Davi que eu não vou dar nada. Todos os homens que estão do lado de Davi são fugitivos, são homens desordeiros. E aqueles mancebos, eles voltam para Davi e eles falam assim: olha Davi, Nabal, ele desprezou o teu pedido. Nabal disse que não vai oferecer nada em troca de todo o teu cuidado em relação ao rebanho dele. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele desembanha sua espada. Davi, ele manda que 400 homens desembanhassem juntamente a espada do lado dele. E aqueles 400 homens, eles vão em direção à casa de Nabal, para poder matar Nabal juntamente com toda a sua família. E aí então, irmãos, que nós vemos a atitude de Abigail. Abigail, ela fica sabendo, irmãos, que Davi está vindo com um bando de 400 homens para destruir completamente a sua casa, para destruir completamente o seu lar. A Bíblia diz que Abigail, ela se abastece com uma provisão de comida, ela carrega os jumentos, os camelos com comida para levar até Davi. E aí ela chega até o lugar onde Davi estava vindo para destruir a sua família. Abigail, ela se prostra diante de Davi, diante dos seus servos, e fala assim: olha, não leve em consideração as palavras do meu marido, porque o seu próprio nome diz o que ele é. Nabal significa tolo, o meu marido foi tolo. E a Bíblia diz que ela oferece aquela oferta a Davi, ela oferece aquela oferta àqueles soldados, e ela tem a ira de Davi completamente aplacada, e ela tem a vida da sua família salva através da atitude daquela mulher. A mulher, irmãos, mesmo sendo uma mulher sujeita, mesmo sendo uma mulher que espera aquilo que o homem tem em relação à sua família, se a mulher for prudente, ela vai ser uma mulher que vai trazer bênção para o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele chamou você, mulher, para abençoar o teu lar. Deus chamou você para que através de você o teu lar fosse alcançado pela bênção, fosse alcançado pela graça de Deus. E ainda que você tenha um marido como Nabal, um marido tolo, um marido insensato, um marido nércio, um marido filho de Belial, você sendo uma mulher prudente, a tua família vai ser alcançada pela bênção e pela graça do Senhor. A Bíblia diz, queridos, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, e do versículo 1 até o versículo 7, mas a Bíblia diz que a mulher, sendo uma mulher sujeita ao seu marido, sendo uma mulher prudente no seu relacionamento, no seu casamento, ainda que o seu marido não conheça a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai ganhar o seu marido sem palavra alguma, pela sua prudência, pela sua inteligência, pela sua sabedoria no seu lar. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 1, que ela vai ganhar o seu marido sem palavra alguma. A mulher, irmãos, que tem um marido que não conhece a palavra de Deus, ela evangeliza de boca fechada, ela evangeliza com as suas atitudes, ela evangeliza com a sua sabedoria no lar. E está em Provérbios capítulo 31, Salomão falando a respeito da mulher prudente, a mulher sábia, a mulher que consegue ganhar a confiança do seu marido, consegue ganhar a atenção do seu marido. E a mulher do capítulo 31 de Provérbios é uma mulher tão inteligente, que o marido entrega as coisas que ele tem na mão da mulher, porque a mulher é sábia. Ele sabe que a mulher vai conseguir granjear os seus bens e vai conseguir prosperar a sua família. Paulo fala de uma sujeição, é uma sujeição que não é escravidão, é uma sujeição que não é imposta pelo marido. O marido não precisa falar que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que ser sujeita ao que ele falar. É uma sujeição em amor e completamente carinhosa por parte da mulher.
Porque a mulher, ela olha para a palavra de Deus e ela consegue observar na palavra de Deus que se ela for submissa ao seu marido, ela está fazendo a vontade de Deus e ela está agradando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E quando nós fazemos algo pela nossa família, tendo a plena certeza de que nós estamos agradando ao Senhor, irmãos, é maravilhoso para nós. Nós fazemos isso com felicidade, nós fazemos com contentamento, por quê? Porque nós estamos fazendo, em primeiro lugar, para agradar o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, irmãos, aliás, existem alguns benefícios para a mulher em relação a ser submissa ao marido. O primeiro benefício está em Tito, capítulo 2, verso 5, que a irmã já fez a leitura. Quando a mulher é submissa, a palavra de Deus não é blasfemada. Quando a mulher é sujeita ao seu marido em amor, é sujeita de forma carinhosa ao seu marido como cabeça do lar, a palavra de Deus, ela não é blasfemada. O segundo benefício, quando a mulher, ela é sujeita ao seu marido, ela obedece à vontade de Deus. Eu gostaria que alguém lesse, irmãos, a referência, Colossenses capítulo 3, verso 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18. Quem achou pode ler para nós. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus para uma família abençoada. Convém no Senhor que a mulher tenha o seu marido em respeito, tenha o seu marido como cabeça do lar. E em terceiro lugar, o terceiro benefício é, quando a mulher é submissa, ela de forma indireta, ela evangeliza o seu marido quando ele não conhece a palavra de Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Alguém lê para mim, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quem achou pode ler. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, irmãos, sujeita, inteiramente prudente em relação à palavra de Deus, ela consegue evangelizar sem emitir nenhuma palavra. Ela evangeliza pela sua atitude, pela demonstração daquilo que ela tem em relação ao seu casamento. O marido chega brigando, chega gritando, chega destruindo as coisas, e aquela mulher inteiramente sábio, prudente, ela tem uma palavra de paz para aquele marido, tem uma palavra de paz para acalmar aquele coração, e aquele homem ele vai sendo ganho pela palavra, através do comportamento daquela mulher. Ele vai sendo conquistado pela palavra de Deus, através do bom testemunho da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos em Efésios capítulo 5, e está a partir do verso 25 ao verso 30, a conduta do marido em relação à sua família. Existe, irmãos, uma conduta. A mulher, ela tem uma conduta em relação ao seu lar, e o marido, ele tem uma conduta em relação ao seu lar também. O verso 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Qual é a conduta do homem em relação à sua família? Em primeiro lugar, o marido, ele ama a sua mulher. E é um amor doador, irmãos. O apóstolo Paulo, ele coloca o exemplo de Cristo em relação à igreja.
O marido ele deve amar a sua mulher, assim como Cristo ele amou a igreja e Cristo se entregou por nós. O que levou, irmãos, Cristo até a cruz do Calvário, o que segurou Cristo naquela cruz, não foram os pregos, não foram os soldados que o levaram até aquele lugar, porque Jesus mesmo disse que se ele rogasse ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para poder salvar Jesus. O que levou Jesus, irmãos, até aquela cruz, o que manteve Jesus preso naquela cruz, não foram os pregos, mas foi o amor que ele tinha em relação a todos nós. O amor de Cristo em relação à igreja, irmãos, fez com que Cristo se entregasse por nós. E esse deve ser o amor que o marido deve ter pela mulher. Aleluia! O marido ele precisa ter um amor doador. Quando nós olhamos, irmãos, para a filosofia, a história conta que muitos anos antes de Cristo vir, os filósofos eles diziam que haviam 4 tipos de amor. O primeiro amor é o amor filéu, que é o amor de amigo. É o sentimento que os amigos sentem um pelos outros. Os filósofos gregos chamavam esse amor de amigo, chamavam de filéu. O segundo amor é o amor estorge, que é o amor que existe entre o marido e a sua esposa, é o amor conjugal. O terceiro amor é o amor eros, que é o amor pela aparência física, é o amor que as pessoas do mundo mais utilizam, amando a pessoa pelo que a pessoa é de forma exterior. E o quarto amor é o amor ágape, é o amor doador, é o amor verdadeiro. Cristo, irmãos, ele amou a igreja, não foi com um amor de amigo, não foi com um amor de casal, não foi com um amor de aparência, mas Cristo ele nos amou com amor ágape. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce neste filho não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Este mesmo amor que Deus ele teve pela humanidade, o amor que Cristo ele tem pela igreja, é o amor que o homem ele tem que sentir pela sua mulher. É o amor que está disposto a dar a si mesmo em prol da sua mulher. É o amor que está preocupado constantemente com o bem da sua mulher, está preocupado com a segurança da sua mulher. Este é o amor, esta é a conduta que Deus ele exige em relação ao homem. O homem tem que ter um amor doador. O amor conjugal, irmãos, o que acontece com o amor conjugal? O homem que ama a sua esposa apenas de forma conjugal, quando vem a idade ou quando vem a enfermidade, o homem ele deixa esse amor de lado. O homem que ama a sua esposa com amor eros, o amor de aparência, à medida que vão se passando os anos, o homem vai perdendo a beleza, a mulher vai perdendo a beleza. O homem que ama a sua esposa com amor eros, ele deixa esse amor de lado e abandona a sua esposa. Mas o homem que ama a sua esposa com amor verdadeiro, ainda que venha os dias difíceis, ainda que venha a enfermidade, ainda que venha circunstâncias completamente difíceis para aquele casal, ele vai continuar amando a sua mulher, ele vai continuar do lado da sua esposa. Por quê? Porque é um amor doador. É um amor que vai passar, irmãos, as tempestades, é um amor que vai passar os anos, é um amor que vai passar as dificuldades. E aquele homem, ele vai permanecer do lado daquela esposa, porque ele ama aquela esposa de forma verdadeira. A conduta que Deus exige de nós, homens, em relação à nossa esposa, é justamente essa: é o amor doador. O homem que ama, irmãos, a sua esposa com este amor, ele dedica total atenção à sua esposa, ele dedica total carinho à sua esposa. E o exemplo que Paulo cita no versículo 26, que Cristo ele tem a preocupação de cuidar da sua igreja, de santificar a sua igreja, de purificar a sua igreja, através da lavagem da palavra. Assim também o homem que ama a sua mulher, ele se preocupa em cuidar da sua mulher,
ele se preocupa em instruir a sua mulher, ele se preocupa em estar do lado da tua mulher, para que eles possam caminhar juntos e serem juntos abençoados na presença de Deus. O homem, irmãos, ele deve amar a sua esposa, versículo 28, como se fosse o seu próprio corpo. E quando nós olhamos para este versículo, no versículo 28, o homem deve amar, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como são os próprios corpos. Nós andando, irmãos, nós passamos do lado de academias, e existem pessoas cuidando do corpo, mas cuidando do corpo com uma diligência tão grande, fazendo exercício físico, suando a camisa, perdendo caloria, adquirindo massa muscular, jogando fora tudo que não presta no corpo e tentando adquirir coisas boas. Imagine, irmãos, se essa pessoa que tem tanto cuidado do seu corpo tivesse o mesmo cuidado em relação à sua esposa. O cuidado de estar do lado dela, o cuidado de caminhar do lado dela, o cuidado de ensiná-la, de estar do lado dela quando ela mais precisar. O casamento seria um casamento abençoado sempre. Agora, no contexto em que nós vivemos no século 21, cada um se preocupa com o seu próprio corpo e se esquece do corpo do seu próximo. É o contexto que nós vivemos. O homem se preocupa consigo mesmo e as demais pessoas que se preocupem com elas mesmas. O homem, irmãos, a atitude do homem em relação ao seu lar, ele deve se preocupar com a sua esposa. Ele deve amar a sua esposa como se fosse o próprio corpo dele. E assim como ele está preocupado em se alimentar bem, assim como ele está preocupado em ter saúde, assim como ele está preocupado em estar bem sempre, o homem que ama a sua mulher, ele deve ter a mesma preocupação com ela, de que ela esteja bem, de que ela possa crescer espiritualmente na palavra de Deus e ser também abençoada na presença do Senhor. O homem, irmãos, é extremamente interessante a referência de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu gostaria que algum dos irmãos pudessem ler para mim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É a forma que Pedro fala em que os homens devem tratar as suas esposas. Quem achou pode ler para nós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz que o homem deve conviver de forma inteligente do lado da sua esposa, tratando-a sempre como vaso mais frágil, como peça mais frágil do lar. E é importante que o homem trate a sua mulher dessa forma, porque o homem que não trata a mulher com carinho, o homem que não trata a mulher com inteligência, ele vai ter as suas orações impedidas diante da presença de Deus. Eu ouvi uma ilustração de um menino que falou para sua mãe o seguinte: mãe, nós poderíamos viver na igreja. E aí a mãe fala: mas por que, filho? Aí aquele filho fala: porque na igreja o papai é uma pessoa completamente diferente. Existem, irmãos, muitas pessoas vivendo o contexto dessa ilustração. Pessoas que dentro da igreja, que é um ambiente completamente favorável para qualquer um, é uma pessoa amorosa com a sua esposa, uma pessoa carinhosa com seus filhos, é uma pessoa que convive de forma harmoniosa do lado da sua família, mas dentro do lar é uma pessoa arrogante, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que trata a mulher de forma áspera. Então, conforme Pedro capítulo 3, versículo 7, o homem que trata a sua mulher como vaso mais frágil, sendo inteligente dentro do lar, tendo prudência dentro do lar, ele consegue ter uma vida espiritual abençoada pelo Senhor. Ele tem, irmãos, a sua oração recebida pelo Senhor. Versículo 31 do capítulo 5 de Efésios: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. O homem que despreza isso, versículo 31, é uma citação que está em Gênesis 2,
verso 24, o próprio Deus falou para Adão: o homem deixaria, portanto, seu pai e a sua mãe, e se uniria à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Por quê? Ambos devem andar juntos na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Essa é a vontade de Deus para o lar. O homem que maltrata a sua esposa, o homem que desmerece a sua esposa dentro do lar, ele está sendo um homem Nabal, está sendo um homem tolo, está sendo um homem inércio, e um homem que consequentemente pode ter a oração dele impedida. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aquele que abandona a sua família, aquele que se esquece da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Aquele que se esquece de cuidar da sua esposa, aquele que se esquece de ensinar o filho, como está em Deuteronômio capítulo 6, ensinando por filho, instruindo no caminho, aquele que se esquece da sua responsabilidade no lar como homem, ele é pior do que o infiel e ele está negando a fé. Em terceiro lugar, queridos, a atitude, a conduta do filho no lar. Está em Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Qual o papel do filho no lar, irmãos? Tanto Efésios capítulo 6, quanto o que Paulo diz em relação à família, nas outras referências. A coisa mais importante para aquele que é filho, para aquele que é integrante de um lar como filho, a coisa mais importante para ele é que ele seja obediente aos seus pais. Isso, irmãos, faz parte, versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o quinto mandamento que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. O filho que honra o pai e a mãe, ele tem os seus dias prolongados na terra. Quando você vai num cemitério, o que você mais vai contemplar nas lápides lá nos sepulcros são jovens que morreram de forma precoce. Morreram por conta de uma irresponsabilidade no trânsito, morreram por conta de assassinato, morreram por conta de droga. Tudo isso, irmãos, seria completamente diferente esse quadro se esses jovens respeitassem, honrassem os seus pais e tivessem dado ouvido ao conselho dos seus pais quando eles eram jovens. Porque nenhum pai aconselha o filho a fazer coisa ruim. O pai aconselha o filho a estudar, o pai aconselha o filho a ser honesto, o pai aconselha o filho a ser íntegro, o filho ser dedicado nas coisas que ele fizer. Todo filho que deixa de honrar, que deixa de respeitar o conselho do seu pai, ele traz para si uma série de consequências, ele traz para si uma série de punições, e essas punições poderiam ser evitadas se ele fosse obediente ao seu pai e à sua mãe. Eu tenho uma experiência no meu lar, irmãos, e o que Deus ele fez na minha família, irmãos, é algo maravilhoso, porque eu fui até os 13 anos blindado dentro do meu lar em respeito à palavra de Deus. A minha família, toda a minha família, ninguém gostava da palavra de Deus, ninguém gostava de quem pregava a palavra de Deus. Quando meu pai e minha mãe via que vinha um grupo de evangelismo para entregar folheto na nossa casa, meu pai fechava a porta, trancava o portão e falava assim: olha, não abre a porta porque os evangélicos estão vindo aí. E até os 13 anos de idade eu fui blindado. Até os 13 anos de idade eu não fui evangelizado, eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era a palavra de Deus. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui convidado para ir até uma igreja. Quando eu fui naquela igreja, eu aceitei Jesus. E quando aceitei Jesus, eu cheguei no mesmo dia no meu lar e falei assim: pai, mãe, a partir de hoje eu vou ser um servo de Deus. Tirei a corrente que eu usava, tirei as coisas que eu usava comigo e falei: eu vou servir o Senhor. Peguei uma Bíblia velha que tinha em casa, comecei a ler, e através de mim, irmãos, com 13 anos de idade, Deus ele foi moldando a minha família. Deus ele fez com que o quadro, ele fez com que a atitude dos meus pais em relação à palavra de Deus mudasse.
Ele fez com que a minha mãe conhecesse o Senhor Jesus. Ela aceitou Jesus e ela serviu o Senhor. Ela fez com que o meu pai olhasse para a palavra de Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus, Ele usou a vida de uma pessoa dentro de um lar. Com 13 anos eu aceitei Jesus. A minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 15. A minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. E eu continuei levando a palavra de Deus no meu lar. E hoje eu tenho familiares no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais. Todos eles conhecem, todos eles, alguns servem ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus é conhecida dentro do meu lar. Então, irmãos, o filho, quando ele é obediente aos pais, e o filho, quando ele conhece a palavra de Deus, ele pode mudar, ele pode reverter o quadro do seu lar. A minha família, de uma forma geral, aonde quer que existia alguém da minha família, era uma família destruída, era uma família arruinada pelo vício da bebida alcoólica, pelo vício do cigarro. E hoje, graças a Deus, o Senhor, através da minha vida, podendo levar a palavra de Deus para a minha família, o Senhor, Ele tem levantado pessoas salvas. Ele tem mudado a história de vidas que fazem parte da minha família, através da minha vida. E eu posso louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aquilo que nós fizemos aqui hoje, irmãos, a atitude que o pastor Pedrosa fez, juntar as famílias e orar pelas famílias. E isso, irmãos, tem um poder no campo espiritual de quebrar barreiras. Tem um poder no campo espiritual de mudar, irmãos, situações, de fazer com que vidas possam dar lugar à palavra de Deus. E através da palavra de Deus terem as suas vidas mudadas, terem as suas vidas transformadas e terem famílias abençoadas por Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós olharmos para a nossa família, e todas as vezes que nós buscarmos seguir o padrão divino para a nossa família, nós vamos ter uma família abençoada na presença de Deus. Se você tem o desejo, e eu tenho certeza que tem, de ter uma família abençoada, o padrão que nós temos na palavra de Deus está em Efésios capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, versículo 3. A mulher deve respeitar o seu marido, a mulher deve ser sujeita ao seu marido, o marido deve amar a sua mulher, e não é um amor exterior, não é um amor de aparência, não é um amor apenas à beleza física da mulher. O amor que o homem deve ter em relação à mulher é um amor doador, na qual ele tem que cuidar da sua mulher como ele cuida do seu próprio corpo. E os filhos que fazem parte desse lar, eles devem ser obedientes aos pais. Eles devem dar atenção, eles devem honrar, eles devem respeitar os seus pais, para que eles possam ter a sua vida próspera e eles possam ter muitos dias de vida sobre a face da terra. Se dentro da nossa família, irmãos, nós tivermos essa atitude, a nossa família vai ser uma família abençoada por Deus. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé, com a permissão do pastor, por apenas um momentinho. Eu gostaria de fazer uma oração com você.